Olá pessoal, vamos dar início agora ao módulo 2. Vamos falar sobre seguro de responsabilidade civil e alguns contextos dele, falar um pouquinho sobre como é a divisão de ramos. Vocês vão ver algumas informações sobre as seguradoras, como é que funciona, é um overview. A gente vai falar, na verdade, muito rapidamente sobre a dimensão desse mercado. A primeira coisa que você precisa compreender é que o ramo de responsabilidade civil é um ramo muito amplo. Eu não vou falar complexo, porque eu explico durante essa apresentação que, na verdade, a complexidade significa falta de estudo. Não é um ramo complexo. É um ramo, na verdade, que tem uma série de particularidades e aqueles corretores que vão atuar nesse segmento precisam conhecer essas particularidades. O grande ponto é que ele tem divisões dentro da responsabilidade civil. Então, existe um ramo de responsabilidade civil e suas diversas divisões, né? Então, a primeira coisa, existe o seguro de responsabilidade civil geral, que abrange as operações de empresa, dividido em uma série de modalidades, e ele pode, na verdade, se expandir e atingir, só para vocês terem uma ideia, mais de 40, 50 modalidades diferentes, abrangendo uma série de aspectos e oportunidades, inclusive, de negócios para várias empresas, vários segmentos, pessoas físicas, inclusive, é onde se encontra, é o que nós chamamos de responsabilidade civil geral, onde se encontra não só o RC Operações, mas se encontra o RC Produtos, se encontra o RC Familiar, se encontra o RC Eventos, se encontra o RC Parques, auditórios, feiras, onde se encontra RC Carga e Descarga e uma série de outras coisas. Isso é responsabilidade civil geral. Existe uma outra divisão de responsabilidade de seguro de responsabilidade civil, que é o responsabilidade civil E&O, erros e omissões, que nós conhecemos comumente como responsabilidade civil profissional. Esse é para aquele segmento de profissionais que podem cometer erros durante a sua atuação profissional. Tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a pessoa fala, quer dizer que tudo que um contador faz está coberto? Não. A responsabilidade civil, a legislação é ampla. O seguro é restrito, ele é limitado, ele vai até onde o clausulado determina, a partir daí não. Então, por exemplo, um contador dirigiu o carro, bateu o carro, tem cobertura? Não, obviamente, não é uma atividade da profissão dele. Ah não, mas ele cometeu um erro no cálculo de impostos, então aí sim, aí o seguro de RC profissional vai estabelecer. Então você vai fazer seguro de responsabilidade civil profissional para médicos, para advogados, para contadores, para fotógrafos, para engenheiros, para arquitetos, para uma série de profissionais de diversos segmentos que as companhias de seguro no Brasil permitem fazer. Quer dizer, existe um campo aí de responsabilidade civil profissional muito interessante para atuar. Uma outra divisão é o que nós chamamos de D&O, Directors e Officers, né? Diretores e empregados. O que é isso? É um tipo de seguro de responsabilidade civil que deve, na verdade, atender indenizações pela falha da gestão de um diretor de uma empresa, de gerente de empresa, de executivo de empresa. Quando um executivo assume a responsabilidade na gestão de uma empresa, ou ele está penhorando, né, de certa maneira, o patrimônio dele. Se ele cometer erros da gestão, ele pode ser obrigado a reparar os erros, né, com o seu próprio patrimônio. Então o seguro de D&O tem esse foco, atender, na verdade, situações onde há falhas na gestão, condenações por falha na gestão. Outras duas divisões são, na verdade, os riscos cibernéticos, que tomou uma abrangência muito grande, e ele acabou sendo separado, que é o cyber, né, que é a responsabilidade civil por dados vazados, né, por prejuízos às pessoas por dados vazados. Isso vai desde uma pizzaria que reúne uma série de dados sigilosos, né, de uma pessoa,
como dados bancários, dados de cartão, dados de endereço, dados de documentos, esse tipo de coisa, até uma grande corporação que reúne lá uma infinidade de informações, um hospital que tem informações médicas. Então, assim, é mais focado na responsabilidade civil pelo vazamento das informações que aquela corporação detinha. E o outro, que também começou no Brasil atrelado a outros produtos e tomou um corpo, saiu do RC geral e tomou um corpo grande, é a responsabilidade civil ambiental, que precisou encontrar uma divisão própria por causa da dimensão que é das questões não objetivas, muitas vezes. Então, tem uma série de aspectos da responsabilidade civil, muito além da poluição súbita, muito além de coberturas simples que a gente vê no dia a dia. Então, são 5 divisões: seguro de responsabilidade civil geral, seguro de E&O, seguro de D&O, seguro cyber e seguro de riscos ambientais. Você vai encontrar seguros de responsabilidade civil, muitas vezes atrelado a outros produtos. No automóvel, você encontra o responsabilidade civil na cobertura de RCF, responsabilidade civil facultativa, veículo. Então, dentro do automóvel, quando você estiver falando de RCF, você está falando de responsabilidade civil, reparação de danos a terceiros. Quando você tiver um seguro empresarial, você vai encontrar lá RC Operações, você vai encontrar RC Garagista, você vai encontrar RC Empregador, você vai muitas vezes encontrar até RC Produtos, dependendo da companhia, dentro, na verdade, do próprio seguro empresarial. Dentro do seguro condomínio, você vai encontrar na responsabilidade civil do síndico, na responsabilidade civil do condomínio, da operação do condomínio. Dentro do seguro residencial, muitas vezes você vai encontrar na responsabilidade civil familiar, você vai encontrar o seguro de responsabilidade civil. Então, você percebe que a responsabilidade civil, ela permeia de todos os modos vários tipos de apólice de diversos ramos diferentes. Mas minha sugestão como especialista é sempre você tentar desenhar apólices para o seu cliente dentro do ramo específico. Então, dentro do seguro empresarial, eu entendo, tem o RC Operações e tem outros tipos de RC, mas se possível, leve a responsabilidade civil para uma outra apólice dentro de valores maiores de cobertura que muitas vezes a apólice, por exemplo, empresarial não suporta. E um outro ponto importante, considerando que muitas vezes a responsabilidade civil que está dentro de um produto compreensivo, ela não é tão ampla em termos de cobertura como seria na apólice específica de responsabilidade civil, no caso, por exemplo, operações, por exemplo. Bom, vocês estão vendo aí algumas informações sobre o mercado, faturamento dos ramos de responsabilidade civil, D&O, também do RC geral, também do RC profissional, até 2022, né, o fechamento em prêmios de seguros atingindo aí 3 bilhões e 381 milhões de faturamento em 2022 e gerando indenizações na faixa de 1 bilhão e 409 milhões. Vocês também veem uma apresentação nessa tela, as principais seguradoras do mercado, e aí não está dividido por qual segmento ela atua, mas toda a responsabilidade civil focada em D&O, E&O e responsabilidade civil geral. Eu não estou colocando cyber, nem estou colocando ambiental nessa tela, mas para você ter uma visão desses 3 segmentos da responsabilidade civil, que é, na verdade, um ramo extremamente importante, mas ainda um oceano azul de oportunidades. Se você está assistindo essa apresentação e não atua com responsabilidade civil, ou atua assim, no dia que surge alguma coisa, você sai correndo atrás da seguradora, você não sabe muito bem o que precisa, mas você acaba atendendo, então, nesse sentido, você acaba não aproveitando todas as oportunidades que esse segmento tem. Agora, se você realmente pensa em criar uma área de responsabilidade civil na sua corretora, tenha certeza, é um oceano azul, um mar de oportunidades. Ok? Vamos ao módulo 3.